Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinário do Saberequê, do ciclo de webinários Saberequê. Sou professor do curso de Engenharia Química na Unipampa, meu nome é Alexandre. Nós teremos hoje, então, um webinário sobre análise de risco aplicada à indústria química. Tá? Nós vamos tomar mais ou menos 1 hora. E espero que no final a gente possa ter um tempo aí para trocar algumas ideias. Vai haver 2 vídeos, tá, durante a apresentação, então pediria que se vocês, puderem, coloquem em tela cheia, que eu acho que a apresentação fica melhor. Começamos então com esse slide aqui, fazendo uma distinção, né, entre a segurança de processos e a segurança ocupacional. Nós sabemos que no curso de Engenharia Química, como em outros cursos de engenharia, existe a disciplina de higiene e segurança do trabalho. Ela trata bastante sobre a questão da saúde, do trabalhador. Então, ela tá relacionada, enfim, a questões de acidente mais típicos, como ocorrem com trabalhadores, queda de altura, choque elétrico, atropelamento. Já a segunda categoria, ela se refere a acidentes que são causados por falhas físicas, mecânicas, dos equipamentos do processo. Pode ser ruptura, pode ser um descontrole operacional, uma perda de contenção de produtos perigosos. Então, é interessante iniciar essa conversa fazendo essa distinção entre a segurança ocupacional e a segurança de processos, que elas são distintas, num certo sentido, e também elas acabam tendo uma interface entre ambas, que a gente vai ver agora nas próximas transparências. Próximos slides. Então, a segurança ocupacional, no gráfico aqui, mostrando consequências e frequência, acidentes que ocorrem na área de segurança do trabalhador, eles são mais frequentes, mas a gravidade, as consequências são menores, do ponto de vista de dano ao trabalhador. É deslize, tropeço, queda, pode ocorrer também óbitos, certamente pode ocorrer óbitos, ninguém diz o contrário, mas a frequência é maior, com certeza. Já na segurança de processo, a frequência é menor, e as consequências são muito maiores, não só consequências em relação às instalações físicas, da unidade, mas também questões ambientais e questões até da comunidade, fora daquele ambiente da unidade. E certamente, o número de óbitos é muito maior. As perdas são bastante significativas. Na outro slide, nós vamos ver que a segurança ocupacional e a segurança de processo, elas acabam, num certo sentido, elas acabam se misturando. Certos acidentes de trabalho também acabam podendo fluir, se direcionar a um acidente de processo. E certos acidentes de processo também podem ocasionar, obviamente, acidentes na área do trabalhador, na segurança ocupacional. Então, essas 2 distinções a gente faz para iniciar esse nosso webinário. Quais as estatísticas que existem em termos, só para a gente ter uma distinção do número de ocorrências de acidentes em percentual, nós temos uma grande quantidade de acidentes industriais ocorrendo devido a falhas mecânicas, falhas dos equipamentos. Um outro percentual que segue é o erro operacional. Aí pode ser devido a questões de manobra, de operadores, ou mesmo na sala de controle. Depois também temos acidentes provocados por causas desconhecidas, perturbações de processo, acidentes naturais, que temos exemplos ocorridos lá em Fukushima, devido ao tsunami que ocorreu naquela região, furacões, enfim. Acidentes derivados de erros no projeto, e sabotagem também se insere dentro das causas de acidentes industriais. Então, aqui nós temos um panorama dos fatores de perdas dos grandes acidentes industriais ocorridos.
Um pouco de estatística aqui, em 2014, nós estamos falando aqui de acidentes do trabalho. Tá? Nós temos aqui uma ocorrência, em 2014, mais de 35 mil acidentes. Né? Os ramos químicos que mais ocorreram acidentes são diversos: plástico, papel e celulose, borracha, químicos para fins industriais, vidro, farmacêuticos, adubos e fertilizantes. Vocês veem que o número de óbitos é alto, né? O número de acidentes é elevado. Nós estamos falando aqui de acidentes do trabalho, mas não temos aqui a estatística desses acidentes, quais acabaram se encaminhando para um acidente de processo. Ou seja, que houve uma perda maior nas instalações. Nós temos aqui também acidentes em atividades marítimas, né? Eu trouxe essa notícia também de 2014, o FPSO, é uma unidade flutuante de produção e armazenamento e transferência de petróleo e gás natural. E nesse caso aqui, nessa FPSO da cidade de São Mateus, houve uma explosão na casa de bombas e resultou em 9 mortes. Aqui nós temos casos históricos, não é? Existe uma centena de casos históricos, todos eles registrados, estudados, analisados, não é? Que servem como fonte, né, de informação para evitar futuros acidentes. Alguns desses acidentes mudaram a rotina da segurança de processos, da segurança industrial, foram marcos, né? Marcaram certas épocas. Então, nós temos em Opal, na Alemanha, na explosão de nitrato de amônio, 561 mortos e 1.500 feridos. Uma nuvem tóxica de dioxina, em Seveso, na Itália, em 1976. Não tivemos nenhum óbito e nenhum ferido, mas a dioxina, ela pode ser fatal em determinadas concentrações, mas ela causa uma doença de pele, né? Semelhante à acne. Né? Naquela época, demoraram para avisar a comunidade de evacuação. Então, a nuvem, foram 2 quilos apenas de dioxina que foi desprendido, né, para a atmosfera, e formou uma nuvem, e essa nuvem foi sendo levada para a cidade. Houve uma demora na comunicação à comunidade, e aí teve que fazer um plano de emergência, mas aí a questão já estava... já tinha ocorrido acidente, e houve, então, problemas, obviamente, de saúde entre a população. Nós temos ali VCE, de ciclohexano, um acidente também bastante famoso na Inglaterra, em 74, 28 mortes, 104 feridos. Uma VCE vem do inglês, né, explosão em nuvem de vapor, né, um acidente bastante grave quando isso ocorre. Incêndio de propileno também na Espanha, em São Carlos, 216 mortos. Uma VCF, que é uma bola de fogo, não é, de vapor, seguida de um BLIV, que é uma abreviatura de uma explosão do vapor em expansão de um líquido em ebulição. Não é? Isso ocorreu no México também, bastante grave, 650 mortes. Em Bhopal, na Índia, bastante famoso também esse acidente, que ocorreu em 1984, 4 mil mortes, 20 mil feridos, isso que foi registrado, né, pode ter sido até mais. Acidente que ocorreu devido à falha de manutenção na planta, que acabou provocando, enfim, o desprendimento de uma quantidade grande de isocianato de metila. Explosão de um oleoduto na Nigéria, né, com 700 mortos e 100 feridos. Então, vocês veem que acidentes de processo têm uma magnitude bastante grande. Né? Uma frequência menor, é verdade, mas uma magnitude em termos de perdas, né, muito grande. Aqui nós temos um vídeo, né, que foi um acidente que ocorreu na refinaria de Tesoro, na cidade de Anacortes, em Washington, em 2010. Esse vídeo, ele é um vídeo que retrata a investigação do acidente. Então, ele vai explicar como que o acidente ocorreu, quais os motivos. Para quem faz, né, o curso de Engenharia Química, vocês vão verificar muitos conceitos que se vê nas disciplinas nesse tipo de acidente.
Então, nós vamos ver aqui o acidente, vamos ver se vai funcionar direitinho para todos. Soro Refinery in Anacortes is an 800-acre facility located approximately 70 miles northwest of Seattle. The refinery produces a variety of products, including gasoline, diesel, jet fuel, and asphalt. Within the refinery's naphtha hydrotreater unit, raw naphtha, a light component of crude oil, is treated to remove nitrogen, sulfur, and oxygen impurities. Before entering the unit's reactor, the raw naphtha and hydrogen are preheated inside pressure vessels called heat exchangers. The unit contains 2 banks of 3 heat exchangers supported by a 3-level steel structure. Each heat exchanger consists of a bundle of tubes inside a steel shell. Hot fluid exiting the reactor flows through the heat exchanger shell, while cool fluid headed for the reactor flows inside the tubes. Heat is exchanged through the walls of the tubes. Every 6 months, the heat exchangers are taken offline to be cleaned because of fouling, a common occurrence when operating heat exchangers in this type of service. As the raw naphtha is heated, a scale-like material forms and deposits onto the inside of the tubes, hindering the transfer of heat in the exchangers. On March 28, 2010, 1 bank of heat exchangers was taken offline and disassembled for cleaning, while the other bank remained in service. This allowed the unit to continue to operate. By mid-afternoon on April 1st, the cleaning was complete, and operators initiated the startup of the offline bank of heat exchangers. The procedure required an inside board operator monitoring the control console and 1 outside operator opening and closing large manually operated valves. But the heat exchangers had a history of developing leaks during startup, something that refinery personnel had come to see as normal. Additional operators from other nearby units were called upon to assist with the startup, including mitigation of potential leaks. By 10:30 p.m., the outside operator was joined by 6 workers from other units within the refinery. The 7 workers were located around the heat exchangers, where startup activities continued past midnight. But unknown to the workers, the steel shells of the middle vessels in both banks of heat exchangers had been severely weakened due to cracking caused by high-temperature hydrogen attack. This occurs when tiny hydrogen atoms diffuse into steel at a high temperature, then react with carbon in the steel to form methane gas. The larger methane molecules, unable to diffuse out of the steel, accumulate, stressing the steel and over time causing fissures. In both of the middle heat exchangers, the fissures grew and connected to form large internal cracks. One such crack was 48 inches long and extended more than 1/3 of the way through the vessel's 1-inch thick shell. Shortly after midnight, the temperature of the fluid exiting the tubes of the online bank of exchangers increased about 75 degrees over the span of 3 minutes, a temperature increase that was typical and observed in previous startups. But the middle heat exchanger was so severely weakened from high-temperature hydrogen attack that it likely could not withstand the stress caused by the rapid temperature increase. At 12:35 a.m., employees working at a nearby process unit heard a loud hissing noise when vapor began to leak as the heat exchanger cracked at its weakest point. Seconds later, the exchanger violently ruptured. Hot hydrogen and naphtha vapor rapidly vented from the exchanger and spontaneously ignited upon contact with air, resulting in a massive fire that consumed the heat exchanger structure. 3 of the 7 operators died at the scene. The other 4 operators were transported to local burn centers with severe injuries. 2 died within hours. The other 2 succumbed within days. Aqui foi descrito, então, todo o cenário do acidente, né? Seguimos aqui, então, nos slides. Iniciamos aqui, então, com uma parte conceitual, não é, entre a diferença entre perigo e risco. Perigo, não é, ele é todo evento que ele é capaz, né, de causar dano. Essa é uma palavra-chave. Não é? Um evento que tem potencial de causar danos, né, seja no sistema, né, equipamentos, na unidade, na propriedade, ou danos no meio ambiente, né, em pessoas, enfim. E risco, ele está associado ao perigo,
mas ele é uma combinação da probabilidade da ocorrência de um evento perigoso, né, de um acontecimento perigoso, com a severidade, ou seja, a gravidade desse evento, que provoque, né, lesões, ferimentos, danos à saúde. Então, o risco ele é uma combinação de probabilidade com a severidade, e está associado, obviamente, ao perigo. Os riscos, então, eles estão relacionados, e nas análises de risco, né, todas elas analisam o risco para a empresa, o risco para pessoas, para a comunidade e para o meio ambiente. Né? Tudo isso daí vai ser avaliado, a questão da gravidade desse evento que ocorreu. Né? Se ele é catastrófico, se é tolerável, se ele é de menor intensidade. Tem análise de riscos que fazem esse questionamento. Aqui temos uma figura, né, que mostra o momento atual, né, de pandemia, né, a questão de contágio com o Covid-19. Nós temos o perigo, né, que é o vírus, mas e temos, obviamente, o risco que pode se contrair, não é, o vírus, você tem o risco de ficar doente e necessitar de atendimento médico hospitalar. Mas você pode minimizar esse risco usando máscara. Não é? A máscara, ela acaba sendo uma proteção, ou uma camada de proteção, que depois, mais adiante, a gente vai ver esse assunto. Então, se uma pessoa que contém o vírus não usa máscara, está próximo de uma pessoa que que não tem o vírus, mas está usando máscara, a possibilidade de contágio dessa pessoa é de 70%. Se a pessoa que tem o vírus, pode ser até assintomático, usa máscara, a possibilidade de contágio cai para 5%. Né? E se as duas estiverem usando máscara, a possibilidade de contágio cai para 1,5%. Isso é dados estatísticos, né? Que é muito utilizado em análise de risco. Foi dito, então, a questão da proteção, né, e associada às camadas de proteção. Quando nós temos, aqui mostra uma figura, então, que é bastante clássica na parte de análise de segurança, que são fatias de queijo, né? Elas são furadas, mostrando que cada fatia é uma camada de proteção. E os furos indicam a vulnerabilidade nessa proteção. Ou seja, você tem um perigo, não é? E esse perigo, ele pode passar pela primeira camada de proteção, devido a alguma falha nessa camada de proteção, mas na segunda camada de proteção, o risco, ele é minimizado. E a camada de proteção funcionou, e nós não temos, então, a sequência, não é, de falhas nas camadas de proteção até o acidente. Então, para uma segurança industrial, é preciso ter camadas de proteção. Na indústria, como é que são essas camadas de proteção? Nós temos, então, aqui, na direita, a figura de um processo, né, simplificado, onde nós temos em azul o equipamento, né, nós temos uma alimentação de um líquido que entra dentro desse vaso, né, onde nós temos ali uma válvula de controle, que faz o controle da vazão. Temos em vermelho um alívio de pressão, né, uma PSV, que é um equipamento que, aumentando a pressão no vaso, ela abre e alivia, né, a pressão desse vaso, minimizando o acidente. Alguma explosão, por exemplo. Temos ali, numa cor marrom mais clarinha, nós temos uma chave de nível muito alto, né, uma chave de segurança de nível muito alto, em que ela, atuando, né, digamos que o nível começa a subir num nível muito alto dentro do tanque, essa chave é acionada e faz com que aquela válvula de bloqueio feche, impedindo que a alimentação entre dentro do tanque e impedindo que o tanque transborde ou rompa. Antes de chegar nessa chave de pressão, nós temos, em amarelo, uma chave de nível que vai acionar um alarme de nível alto.
Tá? Então, nós temos alguns elementos aí que podem ser, passando para a figura da esquerda, a gente pode analisar. A primeira camada de proteção é o projeto do processo. Ou seja, o processo, o equipamento, ele pode ser feito com um tipo de material que seja adequado ao fluido que está entrando dentro do processo, ele pode ter uma espessura de parede projetada para suportar pressões mais altas, ele pode ter um volume adequado, né, para não causar muito acúmulo de material, né, e eventualmente, se há rompimento, o acúmulo de material despejado vai ser menor. Ele pode também estar localizado na planta, num local adequado, para que não haja questões de problemas em outras partes da unidade. Então, essa é a primeira camada de proteção, o projeto do processo. A segunda camada de proteção, em verde, é o controle do processo, onde vai fazer os ajustes da vazão nos níveis mínimo, máximo e normal. Caso haja alguma perturbação no sistema, essa variável vazão, ela retorna para o valor desejado, mantendo o processo em operação segura. Caso o nível do tanque comece a subir muito, vai haver a terceira camada de proteção, que é a intervenção do operador através do alarme. O alarme soa e o operador vai lá e faz uma atuação no processo de modo a trazer a variável para o nível adequado. Na quarta camada de proteção, que é o intertravamento, tá? Que é o Sistema Instrumentado de Segurança, o SIS, ele age automaticamente, sem a intervenção do operador, e faz o fechamento daquela válvula, de tal forma que o processo vai para uma condição segura. E o risco do acidente é evitado. Numa última camada, numa camada de proteção mais acima, nós temos proteções ativas, que são a válvula de segurança, disco de ruptura, que no caso do SIS, né, do Sistema Instrumentado de Segurança, não conseguir dar conta do aumento no nível do tanque, a PSV, ela acaba abrindo, e abrindo ela vai aliviar a pressão no vaso e o risco vai ser minimizado. Numa camada mais acima, caso haja transbordamento, liberação de material para o ambiente, nós temos uma proteção passiva, que é o DIC, que está ali em volta, em vermelho, na parte inferior do vaso. Então, o líquido ele vai ficar contido nesse espaço e não vai haver problema de espalhamento na unidade. Uma penúltima camada de proteção é a resposta de emergência na planta. Na realidade, ela não é considerada como uma camada de proteção. Né? Pela literatura, isso não é considerado. Mas ela deve existir. Né? Deve existir procedimentos de segurança, de rotas de fuga, pontos de encontro, não é? Quando um acidente ocorre. E também, na última parte, tem uma resposta de emergência da comunidade. A comunidade, muitas vezes, ela está próxima de unidades industriais, então ela precisa ser comunicada, ela precisa ter linha direta com a empresa. Qualquer odor, qualquer nuvem, qualquer fumaça, a comunidade avisa a empresa. Né? Não só quando ocorre o acidente, efetivamente, mas também em questões de monitoramento. Na questão, ainda também na parte de projeto, né? Agora nós começamos a entrar um pouquinho na parte de análise de risco. O que nós vamos ter é que a parte de projeto ela participa muito da análise de risco. Desde a fase conceitual, lá no projeto conceitual, que é a primeira fase à esquerda, embaixo, é o projeto conceitual. Nele você já pode fazer análise de risco preliminares. Ali nós vamos ter a APR, análise preliminar de risco, não é? O RASID, que é basicamente um sinônimo para análise preliminar de risco, análise preliminar de perigos também. Você veja que na curva vermelha ali, ela está mais alta, né, na questão de oportunidades para instalar características de segurança no processo. No início do projeto, você tem muita liberdade para adicionar
e fazer modificações que contribuam para a segurança do processo. O custo até é menor e as oportunidades de você fazer sugestões e adicionar essas características são muito maiores. À medida que o projeto vai avançando na fase de pré-detalhamento e básica, que é o feed phase, as oportunidades para inserir características de segurança no processo começam a diminuir. E elas vão diminuindo até chegar na parte de operação da planta. Dentro dessa evolução, né, nas fases do projeto, nós temos as análises de risco que podem ser adequadas em cada fase. Então, nós temos estudos de HAZOP na básica, nós temos análises LOPA, são análises de camadas de proteção, estudos de localização dos equipamentos na planta, né, também é importante isso daí, fazer um estudo de layout da planta, né, de localização, enfim, do arruamento, casa de controle, onde é que vai ficar, enfim, toda essa parte. Na parte de detalhamento, o HAZOP pode também ser realizado, no final da básica e início, meio do detalhamento. A LOPA também, que é a análise de camada de proteção. A análise de CBA, que é uma análise de custo e benefício, tá, em termos de segurança. Depois nós temos a parte de construção, revisões de segurança na parte de partida, fatores humanos que possam influenciar nos acidentes. E, por último, ali na parte de operação, quando a planta já está operando, acidentes, investigação de acidentes, como aquele vídeo, né, onde ele faz toda uma avaliação do cenário, toda uma descrição, relatórios, enfim, é feito quando um acidente ocorre. Né? Mesmo quase acidentes, né, porque às vezes não chega a ser um acidente, mas é um quase acidente. E muitas vezes isso daí é desprezado pelas empresas, de não fazer reportar os quase acidentes. Gerenciamento de mudanças, revalidações, enfim, são várias análises que podem ser feitas nas fases de um projeto. Seguindo aqui, nós temos mais um vídeo, onde vamos dar uma olhada num acidente ocorrido na Carolina do Norte, em 2013. Esse acidente, ele retrata problemas de poeira combustível. West Pharmaceutical made small rubber medical products, such as syringe plungers and stoppers, at a large manufacturing facility with nearly 300 workers. In the process, large batches of rubber were compounded and rolled into long strips. To keep these strips from sticking together, they were dipped in a vat containing a whitish slurry of water and finely powdered polyethylene, a petroleum-based wax-like plastic. The coated rubber strips were then blown dry with fans and folded for later processing. As the rubber sheets dried, combustible polyethylene dust, which was not visible to workers but is colored white here for illustration, was blown into the air. Over the years, the air conditioning system drew polyethylene dust into the hidden space above an acoustic tile ceiling that was suspended over the production area. There, the dust gradually built up to a thickness of up to 1/2 inch on ceiling tiles, beams, conduits, and light fixtures, just a few feet over the heads of unsuspecting workers. January 29th began as a routine workday at the West plant. But at about 1:28 p.m., a small fire or explosion occurred somewhere near the production area. It lofted the accumulated dust above the ceiling into a thick cloud, which then ignited in a much more violent secondary explosion. Some employees described a sound like rolling thunder as the dust explosion spread throughout the space above the ceiling and ripped through the building. The accident at West Pharmaceutical Services took the lives of 6 employees and injured 38 others, including 2 firefighters. Bem, então esse é um acidente ocorrido devido à poeira combustível, né? Bastante comum esse tipo de acidente em indústrias, né? Seguimos aqui, então, nós temos as identificação de perigos e análise de risco. Aqui, então, vem o foco do webinário, não é? As metodologias para
realizar análise de riscos, né, e perigos, elas podem ser qualitativas, semi-quantitativas ou quantitativas. Existe um número bastante grande, né, de análises qualitativas. Elas não recorrem à análise numérica, elas recorrem à experiência das pessoas que estão envolvidas na realização dessa análise de risco, mediante uma metodologia que a análise de risco oferece. Então, nós temos a APR, que é a análise preliminar de risco, lista de verificações, checklist dos perigos do processo, análise de modo de falha e efeito, a FEMEA, RASOP, estudo de riscos e operabilidade, What If, que é o IC, são análises qualitativas. E análises semi-quantitativas, elas recorrem a tabelas e também a análise numérica, no caso, a probabilidade, estudos de probabilidade de falhas em equipamentos e instrumentos. Temos a LOPA, análise de camada de proteção, e as quantitativas que recorrem à análise numérica, nós temos a análise de eventos, a análise quantitativa e a árvore de falhas. Normalmente, para chegar a uma análise quantitativa, é muito pouco, bem menos a porcentagem dos eventos, né, dos acidentes, quando faz uma descrição de acidentes, vai para uma análise quantitativa. A mesma coisa ocorrendo para semi-quantitativas. A grande parte dos cenários de risco que são analisados numa análise de risco, numa indústria, enfim, as análises qualitativas. Uma parte dessas análises, desses cenários de acidentes, dessas ocorrências que são, né, verificadas, vai para uma análise semi-quantitativa e de uma parte menor vai para uma análise quantitativa. Então, a análise de risco, ela percorre um certo caminho, né? Nesse gráfico aqui, nós vamos poder verificar. Nós temos, então, a descrição do sistema, né? O que cabe essa descrição de sistema? A localização da extensão, a ocupação demográfica, a toxicidade do material que está sendo operado, inflamabilidade, limite inferior de inflamabilidade, ser agressivo a pessoas, a meio ambiente, condições atmosféricas, né? Tudo isso tem que ser levado em conta dentro do sistema. E aí você vai fazer a identificação dos perigos, através de análises como brainstorm, histórico de ocorrência, lista de verificação, APR, RASOP, FEMEA, e entre outras. Faça a identificação dos cenários, e aí você vai analisar as probabilidades dos acidentes e as consequências, que são, obviamente, o risco. A probabilidade dos acidentes, a gente vai fazer, vai recorrer a bancos de dados de falhas, álgebra booleana, árvore de falha, árvore de eventos, árvore de confiabilidade, análise de Markov, e as consequências vai ser feito modelos de fontes, de dispersões, saber quanto daquele produto, daquele material vai para a atmosfera, né? Quanto ele em termos de quantidade de líquido que vai para o solo, né? E qual é a previsão de danos, a extensão, o raio de danos que pode ocorrer nesse tipo de cenário. Aí se faz a determinação do risco e, mediante um risco aceitável que a empresa vai colocar, não é? Qual é o risco aceitável que ela tolera, vai fazer a aceitação ou não do risco, do perigo. Se não é aceito, então é feita uma modificação do processo da instalação, das operações, respostas a emergências, e retorna lá para a descrição do sistema, fazendo todo o procedimento. Realizando a aceitação do sistema mediante um critério, né, que pode ser social, individual ou ambiental, que a empresa ela estabelece, ou a legislação estabelece, normas que possam estabelecer, parte para a construção e operação do sistema. Então, isso daí, de uma maneira geral, é o caminho para fazer uma análise de risco. A análise de risco, ela é feita em reuniões, boa parte dessas análises de risco é feita em reuniões, onde precisa de ter pessoas que participaram do projeto, pessoas ligadas à segurança da unidade, parte mecânica, instrumentação, precisa ter um coordenador da reunião. Essas análises, elas não podem ser muito longas, uma média de 2 horas, 2 vezes por semana,
Porque dependendo da análise de risco, né, e do tamanho da avaliação de risco naquela indústria, pode demorar um mês de análise de risco, ou mais até. Então, é preciso fazer reuniões frequentes, com pouca duração, para que a equipe sinta, não se canse frente a essas avaliações e análise de risco. Então, nós temos aqui, né, a necessidade de levantamento dos cenários dos acidentes. Né? Então, é importante considerar todos os cenários possíveis, mas não se pode perder o foco com cenários que têm uma severidade desprezível ou exagerar em efeitos ou frequências que não existem. Por isso que essas equipes, elas precisam ser multidisciplinares. Pessoal de operação, é necessário participar, é necessário ter experiências prévias, históricos de operação, para ver se aquele acontecimento ele é factível. Né? Então, o cenário ele precisa ser admissível, né? Ele precisa ser real. Em termos de análise de risco, nós temos a categoria frequência. Né? Então, é uma análise qualitativa, essa é uma avaliação qualitativa, onde nós temos as categorias A, B, C, D e E em cada categoria nós temos a denominação. Então, na categoria A, a denominação é muito improvável a ocorrência daquele evento, daquele acidente. Então, a descrição, os cenários que dependem de falhas múltiplas de sistemas de proteção ruptura, por falhas mecânicas de vaso, então é conceitualmente possível, mas extremamente improvável a ocorrência durante a vida útil da instalação. Depois nós temos categoria B, que é improvável, então não é esperado ocorrer aquele evento durante a vida útil da instalação, não há registros de ocorrências prévias. Pode ser ocasional, ocorrência de cenários depende de uma única falha, humana ou equipamento, provável é esperado uma ocorrência durante a vida útil do sistema, naquela empresa, e frequente, né, pelo menos uma ocorrência do cenário já registrada no próprio sistema. Esse tipo de categoria frequência, nas análises qualitativas, é feito pela equipe baseado na experiência que a equipe tem. Né? Mas é também possível fazer uma análise quantitativa dessa categoria, né, em termos de frequência ou falhas ocorridas durante o ano. Nós temos a categoria severidade, 4 categorias. Na primeira categoria, nós temos a denominação desprezível. Né? Então, ele pode causar um dano significativo ao meio ambiente, mas o dano não chega a ser tão grave, né? E é facilmente reparável e de baixo custo. Já na denominação marginal, existe um potencial para causar ferimentos nas pessoas, nos trabalhadores daquela empresa, pequenos danos ao meio ambiente e em equipamentos. Na categoria crítica, nós já temos um potencial para causar mais vítimas fatais, né? Pode exigir ações corretivas imediatas, né? E para evitar um desdobramento de uma catástrofe. E na última categoria é catastrófica, né? Então os danos são irreparáveis, impossíveis de serem corrigidos, enfim, houve uma destruição da instalação, há muitas vítimas e pode ir além dos limites da empresa, né? Da propriedade. Aqui nós temos, então, a matriz de classificação de risco. Frequência com severidade. É feita uma combinação, não é, entre a frequência e a severidade em cada cenário que foi analisado e vai se verificar pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 se o risco ele é desprezível, menor, moderado, sério ou crítico. Tá? E ele precisa estar abaixo da faixa marrom, da faixa 3, para o risco ser aceitável. Acima da faixa marrom, 4 e 5, o risco já é inaceitável. Ele já tem que haver revisões nos procedimentos, seja no projeto daquela unidade ou na operação, quando ela estiver em funcionamento.
Aqui, a análise preliminar de risco, APR ou APP, é um método preliminar, normalmente ele é usado na parte conceitual dos projetos, tá? Ele surgiu nos Estados Unidos, aplicado em programas de defesa, né? Então ele já tem vários anos de aplicação. É uma técnica estruturada, você faz várias perguntas e vai se preenchendo em tabelas, né? Como o decorrer da análise de risco. Então, o uso da APR-APP ajuda a selecionar as áreas da instalação, na qual outras técnicas mais detalhadas de análise de risco ou de confiabilidade devem ser usadas posteriormente. A APR-APP, essas análises elas necessitam de documentação. Já a APR-APP já precisa uma documentação menos detalhada ou na fase inicial do projeto. Um fluxograma de projeto, uma planta de locação, um funcionamento preliminar da unidade. Nessa fase, também é possível haver sugestões de modificações, melhorias em questões de segurança. Também as reuniões elas devem ser feitas com um número de 5 a 8 pessoas, né, com um profissional com experiência em segurança de instalações industriais, e também conhecer o processo que está envolvido. A equipe ela é multidisciplinar, certo? Aqui nós temos uma tabela, como exemplo, que nós temos uma análise preliminar, então, de risco, perigo, causas, consequências, severidade, frequência, risco, a salvaguarda e as recomendações. O perigo, então, ele é identificado, como ali no exemplo, um pequeno vazamento de gás natural. As causas podem ser um furo, um rompimento de tubulação, e as consequências podem ser danos pessoais ou até mesmo uma explosão, fogo. Tá? Então, ela vai ser classificada, nesse exemplo, como marginal, a frequência dela é pouco provável, e o risco, naquela matriz de risco, foi classificado como tolerável. E aí vai se adicionar salvaguardas, ou seja, mecanismos que possam minimizar aquele risco. Então, o alarme sonoro, atuando, não é, quando ocorrer aquele vazamento, pode ser algo que detecte presença de gás inflamável na região, válvulas de bloqueio, proteções anticorrosivas, inspeção, manutenção, enfim, uma série de mecanismos que são chamados de salvaguardas. E depois é feito as recomendações para a instalação, enfim, ou até as próximas reuniões da APR. Aqui nós entramos numa outra análise de risco chamada RASOP, a análise de operabilidade. É uma análise bastante antiga também. Ela veio nasceu em indústrias na Inglaterra, e ela é bem estruturada, ela é muito mais detalhada, ela é bem mais longa, ela é mais demorada, exige uma equipe também multidisciplinar, né, em reuniões semanais, e ela baseia-se em palavras-guia, né, palavras-guias, que aqui nós temos alguns exemplos, são vários exemplos de palavras-guia, como não, né? Não significa nenhuma das intenções do projeto é alcançada. Um exemplo nenhuma vazão na produção é esperada. Né? Houve algum bloqueio na tubulação, pode haver um bloqueio na tubulação, então nós temos uma negação das intenções do projeto. Temos palavras-guias maior, menor, tão bem quanto, parte de e reverso. No caso ali do reverso, é uma oposição lógica das intenções do projeto. Um exemplo, fluxo reverso quando o sistema não opera, ou seja, o líquido, o gás na tubulação, ele, de vez de ir para o sentido esperado, ele retorna. Né? Vamos ver aqui, vai haver um exemplo mais adiante. Aqui a planilha, né, de um RASOP, nós temos o desvio pressão alta, né? A causa é uma falha operacional no fechamento indevido de uma válvula. A consequência, a ruptura do flange, né? Houve uma pressão alta, então ocorre uma ruptura do flange. A severidade foi classificada, nesse exemplo, como catastrófica, a frequência é remota, o risco é moderado. Aí se sugere as salvaguardas. Alarmes de pressão,
que deve haver um plano de combate à emergência e as recomendações. Um RASOP, uma análise de risco, ela pode modificar o projeto, pode cancelar o projeto, né? Ela tem poder para realmente de ação, né? Uma análise de risco. Aqui um exemplo, não é, um diagrama abaixo, onde está representado uma planta onde substâncias A e B reagem entre si para formar uma nova substância. Aqui existe um detalhe. Se existir mais B do que A, pode haver explosão. Então, se o A tiver em pouca quantidade, temos explosão. Aí vai se usar duas palavras guias aqui como exemplo. Palavra guia não. O desvio, nenhum A. Ou seja, nenhum componente A é enviado para o reator. Quais as possíveis causas? As possíveis causas é o tanque contendo A estava V1 ou V2 ali, as válvulas de bloqueio estão fechadas. A bomba não está funcionando, a tubulação se rompeu. São possíveis causas para não haver nenhum A. Quais são as consequências? Ocorre uma explosão. Aí se propõe as medidas, né, as salvaguardas. As medidas de recomendação. Indicador para nível baixo no tanque, monitoramento da vazão. Da mesma forma, ocorre para o mais. Muito A, não é? Então, a possível causa é a bomba estar trabalhando com uma alta capacidade, muito maior abertura nas válvulas V1 e V2, consequência, o tanque pode transbordar, o produto C pode ficar contaminado, medidas propostas, indicadores de nível alto, indicadores de vazão. Então, essa é uma análise de RASOP, né, num exemplo bastante simplificado. Uma outra análise de risco é a árvore de falhas. Essa já é uma análise quantitativa. Não é? A análise de falha é um diagrama que mostra as interrelações, então, lógicas, né, entre as causas básicas e o evento que ocorreu. Então, ela pode ser simples ou complexa. Né? Essa é um problema na árvore de falhas, porque ela pode ser muito grande. Né? Então, você tem que selecionar o perigo ou o evento principal, e a partir desse evento principal, a árvore ela é estruturada até as causas, raízes, não é? que provocaram aquele evento. Né? Então, ela tem simbologias, conectores, como aquele símbolo que está ali na parte superior. O conector E, ele vai dizer o seguinte, que o evento de saída resultante requer a ocorrência simultânea de todos os eventos de entrada, os eventos anteriores. No conector OU, o evento de saída ele vai ser resultante, por exemplo, de duas entradas, que uma ou outra ocorrendo, o evento de saída ele pode ocorrer. Quando temos um círculo, nós temos o evento básico, né, é o evento inicial, ele não precisa de maior detalhamento. Com o retângulo, nós temos um evento intermediário. Esse evento, então, ele resulta da interação de uma série de outros eventos. Depois, em losango, nós temos evento não desenvolvido. Mais adiante, o evento externo. E ali, o símbolo de transferência, quando a árvore ela é muito, muito grande. Aqui nós temos um exemplo de uma análise de árvore de falhas. Na esquerda, nós temos um reator, onde está ocorrendo, obviamente, uma reação química, e tem os sistemas de segurança. Nós temos um alarme, não é, com uma chave de pressão, uma chave de pressão indicado aqui nesse círculo, com um X, e depois nós temos um PIA, um indicador, um alarme indicador de pressão, né, onde ele vai acionar lá o alarme na sala de controle. Também nesse sistema existe uma chave, não é, de pressão e um controlador indicador de pressão que vai acionar uma válvula solenoide e interromper o fluxo da alimentação para o reator. Então, a falha aqui identificada no cenário é sobrepressão do reator, é o evento topo. Então, nós temos aqui um conector E, que para haver a sobrepressão, precisa haver a falha no alarme e a falha na parada de emergência. Havendo essas duas combinações, o evento sob a pressão do reator ocorre. Mas para haver a falha no alarme, é preciso ter ou a falha na chave de pressão ou uma falha na luz indicadora de pressão. Ou um ou outro, ocorre a falha no alarme. A mesma coisa ocorrendo com a falha na parada de emergência.
ou ocorrendo a falha na chave da pressão 2, ou a falha na solenoide, vai existir uma falha na parada de emergência. Vocês veem aqui que nós temos números, não é? Porque ela é quantitativa, então temos probabilidades e confiabilidade desse instrumento, né? Esses valores aqui são combinados até chegar no valor de probabilidade e confiabilidade do evento de topo, né? Do evento final. Então, esse é um exemplo de árvore de falhas. Aqui nós temos, né, já finalizando o webinário, uma frase que eu acho bastante significativa do Trevor Clentz. Ele é um especialista, foi um especialista já falecido, ele em segurança de processos químicos. Ele diz o seguinte: há um velho ditado que diz: se você pensa que segurança é caro, tente um acidente. A figura aqui mostra o acidente ocorrido lá em Brumadinho, né, já recentemente. Finalizando, então, aqui, agradeço, né, a atenção de todos, deixo meu e-mail de contato e recordando que no dia 14, às 14 horas, teremos um webinário com a Gabriela Rosa, elaboração de artigos científicos, na semana que vem. Muito bem. Tamires, penso que podemos finalizar. Agradeço, então, mais uma vez. E qualquer questionamento, ficou o meu contato no vídeo. Podem se comunicar que a gente vai trocando ideias.